Salve, salve, meu amigo e minha amiga. Vamos lá, vamos começar agora a nossa bateria de questões relacionadas ao artigo 144 da nossa Constituição Federal de 1988, tá bom? Você que estava aí ligado no bloco passado, né? Terminamos ali o nosso artigo 144 completamente ele atualizado, tá bom? Falamos das polícias penais, falamos das polícias federais, da PRF, Polícia Ferroviária Federal, guardas municipais, que são também muito especiais no nosso ordenamento jurídico, né? Temos uma ação especial porque é um órgão ali que pode talvez, vez ou outra, trazer ali algumas complicações na hora da prova, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aí a nossa bateria de questões. Vamos dar início a essas resoluções de questão, tá bom? Professor Silvio Juan, Direito Constitucional, vamos lá. Banca IBFC 2020 para o cargo de soldado da Polícia do Exército Brasileiro, né? Soldado, na verdade, olha aí que legal. Soldado da... Acho que alguma coisa assim relacionada ao Exército Brasileiro, tá bom? Então, olha só. A segurança pública, vamos colocar aqui naquela canetinha básica. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, considerando sua estrutura, assinar a alternativa que não contém um de seus órgãos. Então, o que é o que o comando da questão pediu? Ele apenas está pedindo que você e eu venhamos ter domínio que qual é o órgão ali que está implementado que não faz parte da segurança pública. Então, não tem bicho de sete cabeças, tá bom? Vamos começar aí a trabalhar com vocês isso, porque é muito tranquilo, as bancas às vezes só pedem, são órgãos de segurança pública, exceto, ou seja, ela quer aquele que não faz parte da segurança pública, tá bom? Então vamos lá, tá aí as alternativas para vocês e vamos começar. Letra A trata sobre as guardas municipais, letra B traz sobre a Polícia Federal, letra C sobre a PRF, letra D, polícias civis, letra E, polícias militares e corpos de bombeiros militares. E aí, meu querido, minha querida aluna, qual você colocaria aí, dizendo que tem um desses que não é órgão de segurança pública? Qual seria o que não é órgão de segurança pública? Gabarito, letra A, tranquilo, por quê? Guarda municipal, eu sempre digo isso, dá uma dor no coração dizer isso, mas por força de entendimento jurisprudencial, o STF já disse que a Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Professor, mas a Guarda Municipal ela faz ainda um trabalho de segurança pública. Pois é, concordo. Só que, infelizmente, nós não podemos dizer que a Guarda Municipal ela é uma instituição de segurança pública. Ela ainda é um órgão ali que está somente previsto no parágrafo 8º da nossa Constituição, tá bom? E a Constituição diz assim, ó, os municípios poderão constituir o quê? Guardas municipais. Então, poderão constituir os GCMs, guardas civis municipais, que é um baita de um cargo também, tá bom? Então, as guardas municipais não são órgãos de segurança pública. Quem diz isso? Quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal, tá bom? O STF fala isso, então muito cuidado e atenção na hora da sua prova, tá bom? Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, porque ainda é uma mera faculdade, mas no Congresso Nacional nós temos algumas PECs. O que são PECs, professor? Propostas de emenda à Constituição. Estão tramitando no Congresso Nacional para modificar a nomenclatura de Guarda Municipal para Polícia Municipal e incluí-las diretamente dentro do artigo 144 como órgão de segurança pública, tá bom? Algumas leis municipais já modificam a nomenclatura de guardas municipais para polícias municipais. Sobretudo, não se pode colocá-las diretamente como polícias municipais na Constituição ainda. Por quê? Porque aí precisamos de uma proposta de emenda à Constituição, tá bom? Então, a Guarda Municipal ela não é órgão de segurança pública, mas ela é uma instituição que mais cresce no Brasil e é a segunda instituição que mais morre também no Brasil, tá bom? Então, temos uma lei 13.022
que versa sobre as guardas municipais. Você que tiver interesse, dê uma olhadinha depois nessa legislação. Polícia Federal, ok. Polícia Rodoviária Federal, ok. Polícia Civil, ok. Polícia Militar e Bombeiro Militar, ok. Gente, se viesse a Polícia Ferroviária Federal, você também tem que colocar que está correto, tá bom? Polícia Ferroviária Federal, ela é órgão de segurança pública porque ainda está dentro do texto constitucional. Ela ainda faz parte da nossa Constituição de 88, tá bom? Então, cuidado, porque muitas pessoas pensam que porque a Polícia Ferroviária Federal está em desuso, ela por si só deixou de estar no texto constitucional. Mas não aconteceu isso, tá bom? Ela não foi revogada da Constituição. A Polícia Ferroviária Federal, ela está ainda na Constituição e, inclusive, tem textos aí futuros, projeto de lei, para criá-la de volta, essa corporação aí, tá bom? Para que venha ter concurso futuramente, para que venha ter policiais nas ferrovias. Beleza, pessoal? Próxima questãozinha, VUNESP também, que é uma campeã em São Paulo, prova para a Polícia Civil, agente de telecomunicação policial, lá são vários cargos, né? Perito, auxiliar, tudo mais, escrivão. Nos termos da Constituição Federal, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia incumbe. Letra A. Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. E aí, meu amigo, o que é que você colocaria nessa alternativa aí? Será que realmente as polícias civis, elas têm essa incumbência? O que é que você colocaria? Ressalvada a competência, olha só, ressalvada a competência da União, as polícias civis, que são a polícia judiciária, né? A polícia civil é uma polícia judiciária, e a apuração de infrações penais, exceto militares. Será que a polícia penal, ou a polícia civil, ou as polícias da União Federal, a União Ferroviária Federal, PRF, elas têm essa atribuição? Na verdade, nós sabemos que apenas uma delas possui uma atribuição específica, que é a Polícia Civil, ela é uma polícia judiciária e, além disso, ela vai, sim, trabalhar sobre as infrações penais, sobretudo, pessoal, exceto na parte dos militares, tá bom? Então, falou sobre infrações militares, Polícia Civil, ela não pode investigar, via de regra, os casos que relacionam os militares, tá bom, pessoal? Então, aqui de cara, nós já temos o nosso gabarito, ressalvada a competência da União, as funções da Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, tá bom? Então, esse é o nosso gabarito. Veja que parece fácil, mas não é tão simples como a gente pensa que é, tá bom? Letra B diz assim, ó, com exclusividade as funções de Polícia Judiciária. Gente, exclusividade a Polícia Judiciária, nós já sabemos que não é, porque nós temos uma outra polícia que também é judiciária. Qual é a polícia que também ela é judiciária? Polícia Judiciária é também a Polícia da União, que é a Polícia Federal, tá bom? Então, essa daí, ela é a polícia exclusiva da União. Sobretudo, entendemos que a Polícia Civil, ela não é a única polícia judiciária, tá bom? Então, temos dois tipos de polícia judiciária. Temos a da Polícia Federal, temos a da Polícia Civil e ainda assim também temos alguns casos remotos em que a própria Polícia Administrativa Militar ela pode também investigar os casos militares, tá bom? Então não podemos dizer que a Polícia Civil ela é única e exclusivamente a única polícia judiciária, tá bom? Seguindo, pessoal, olha só a letra C o que diz. Ressalvada a competência da União, a atribuição estadual de polícia judiciária e administrativa. Não, olha só, ressalvada a competência da União, a atribuição estadual da polícia judiciária e administrativa. Negativo, não precisa dessa ressalva da União, tá bom? Sobretudo aí nós lembramos que sim, a polícia judiciária ela também pode atuar de forma investigativa e também administrativa, mas aqui não temos essa ressalva na Constituição, tá bom? Letra D, com exclusividade as funções de polícia judiciária. Negativo, com exclusividade, quem é que vai atuar com exclusividade a ser a Polícia da União? Polícia Federal, beleza? Então isso aí você consegue matar rapidamente na prova. Letra E, para finalizarmos e ir para a próxima questão, ressalvada a competência da União, as atribuições estaduais de polícia judiciária e administrativa e a apurações de infração penal. E aí nós temos essa partezinha no final que fala ressalvada a competência da União e nós não temos isso no texto constitucional, tá bom, pessoal?
Legal? Então, gabarito, letra A, muito tranquilo para nós. Vamos para a próxima questãozinha, que trata sobre a Polícia Civil também. E PAD, Polícia Civil, a alternativa que apresenta um órgão ao qual a Constituição Federal incumbiu a execução da atividade de defesa civil. Muito tranquilo esse daí também, tá bom? Gente, qual é o órgão aqui que atua na defesa civil? Na defesa civil. E nós já sabemos, muito tranquilo essa daqui, a Polícia Civil pediu aí em 2012. E você pode pensar, professor, tão simples, mas pois é, às vezes vem assim na hora da prova, tá bom? E qual é o órgão que nós já vemos que temos essa incumbência de defesa civil? É os bombeiros militares. Então, bombeiro militar é órgão de segurança pública. E o bombeiro civil, professor, na primeira aula, nós vimos que bombeiro civil, ele não é órgão de segurança pública, tá bom? Show de bola, pessoal? Então, essa foi bem simplesinha, só para não passar batida. Vamos para a próxima. Defensor público, essa aqui já é um nível muito mais pesado. 2022, defensor público. A Constituição Federal de 88 estabelece normas a respeito da segurança pública, a ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Sobre o tema, julgue o item. O rol de órgãos encarregados no exercício da segurança pública previsto na lei maior não é, o que lei maior é o quê? É a Constituição. Não é taxativo, permitindo-se aos Estados-membros e ao DF a criação de outros órgãos com a mesma função. E aí, meus amigos e minhas amigas, será que o rol que trata sobre a segurança pública é um rol taxativo ou não, ou exemplificativo? E aí, o que você colocaria? Ali está dizendo que o rol não é taxativo. E nós vimos na aula passada que o rol de segurança pública, os órgãos que estão ali no 144 da nossa Constituição Federal, estamos falando ali de um rol meramente taxativo, tá bom? Ou não exemplificativo, não é exemplificativo, tá bom? Então, questão errada, tá bom? Questão totalmente equivocada, porque sim, é um rol taxativo, beleza? Próxima questãozinha aí é escrivão de polícia, banca CESP, para o cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil do Sergipe, prova bem recente também, tá? Com relação ao Poder Executivo e à defesa do Estado e das instituições democráticas, na Constituição, julgue o item subsequente. As polícias civis subordinadas aos governadores dos Estados-membros e a elas competem as funções de polícia judiciária, a apuração de infrações penais, a execução a exceção das militares e a execução das atividades de defesa civil. E aí, meus amigos e minhas amigas, questão muito interessante também aí, ó, falando de um cargo para escrivão, que faz parte da Polícia Judiciária, né? Então ele trouxe uma situação hipotética também aí, ó, porque é um cargo relacionado essa é uma questão relacionada ao cargo. Polícias civis são subordinadas aos governadores? Sim, são sim. E elas competem as funções de polícia o quê? Judiciária e a apuração de infrações penais, certo? E ela pode investigar os militares? Não, aqui dá certo, a exceção dos militares. E a execução da atividade de defesa civil. Polícia Civil, ela tem a incumbência de execução de atividades de defesa civil? É claro que não, porque aí nós temos um outro órgão que vai exercer essa função. Quem é esse órgão? É os bombeiros militares, tá bom? É eles que irão, sim, além do que dispuser a lei, eles têm a atividade da defesa civil, tá bom, pessoal? Então, finalizando aí nossas questõezinhas, né? Vamos para a questão 6, mais uma questão aí da Polícia Civil do Escrivão. Com relação ao Poder Executivo e à defesa do Estado das instituições, julgue. O exercício das funções de Polícia Judiciária da União é de competência exclusiva da Polícia Federal. E aí, meus amigos? O exercício das funções de Polícia Judiciária, mas não é qualquer tipo de Polícia Judiciária, é uma Polícia Judiciária da União, é de competência exclusiva da Polícia Federal. O que é que você acha, o que é que você colocaria nessa questão aí? A questão é um pouquinho mais complexa, mas também muito simples, porque no texto de lei você conseguiu vencer essa questão também. O exercício das funções de Polícia Judiciária da União é de competência exclusiva da Polícia Federal. E a resposta é certo. Por quê?
Porque a Polícia Federal é a polícia exclusiva da União. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado aí com a Polícia Federal. Temos muitas atribuições ali relacionadas a ela. Primeiro, ela é a polícia exclusiva da União e também ela é a questão que vai fazer patrulhamentos marítimos também, tá bom? Então, ela é a polícia aeroportuária, de fronteira, marítima. Não confunda isso com a Marinha, tá bom? A Marinha também ela tem essa atribuição, mas, em especial, a Polícia Federal, ela tem esta incumbência também, tá bom? Então, falou em questão de ser uma polícia exclusiva da União, você lembra da PF, Polícia Federal, tá bom? Vamos para a próxima questãozinha. Prova da CESP também, agora Polícia Civil de Alagoas. Com base no dispositivo da Constituição, julgue. A segurança pública tem como finalidades precípuas preservar a ordem pública e garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio. E aí, meus amigos, o que é que vocês colocariam nessa questão aí, já um pouquinho mais chatinha, aí há um pouquinho mais de entendimento doutrinário. A segurança pública tem como finalidades precípuas, olha só, precípuas, preservar a ordem pública e garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio. E aí, questão o que, pessoal? Questão correta, claro, questão correta. Por quê? Quando nós trabalhamos a questão da incolumidade das pessoas, nós estamos trabalhando aqui com uma situação repressiva, tá bom? Repressiva. Beleza? E quando nós trabalhamos aqui a questão do patrimônio, nós trabalhamos aqui uma questão de preventiva, tá bom? Preventiva. Uma polícia preventiva. Beleza, pessoal? Exemplos de polícias que atuam de forma repressiva. Nós temos a PC, que é a Polícia Civil, por exemplo, uma polícia judiciária. Nós temos a PF, tá bom? PF é um exemplo de uma polícia repressiva. Preventiva, nós temos a PM, tá bom? PM é um exemplo claramente que trabalha de forma preventiva. Beleza, pessoal? Então, cuidado com isso aí na hora da prova. Polícia administrativa, polícia repressiva. Qual é a natureza jurídica da segurança pública? Nós temos a natureza jurídica de órgãos que se revestem de caráter preventivos e órgãos que se revestem de caráter preventivo, tá bom? Órgãos que são polícias administrativas e temos aí órgãos de polícia judiciária, tá bom? A PM aqui, por sua vez, ela é um órgão que via de regra é uma polícia administrativa, tá bom? E aí, o que é a Polícia Civil? A Polícia Civil, ela é um órgão aí, por sua vez, que tem um caráter maior na parte judiciária. Judiciária. Tá bom, pessoal? Não esquece isso. Muito de boa, né? Então, já foi uma questão muito pesadinha, porque ela diz que a garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio, a função pública precípua é preservar a ordem pública e garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, quando se diz sobre pessoas, você lembra da polícia repressiva. Aconteceu o crime, aí ela entra em ação. Quando falamos sobre patrimônio, nós lembramos da polícia preventiva. O crime não ocorreu, mas a PM está ali para preservar ali a questão dos patrimônios, tá bom? Não só o patrimônio, como também as pessoas. Mas é isso aí que a doutrina traz, essa diferenciação de polícia administrativa para uma polícia judiciária, de polícia repressiva para uma polícia preventiva, tá bom? Então, via de regra aí, por exemplo, nós temos a Polícia Federal, que ela é uma polícia judiciária exclusiva da União, mas também, além de ser uma polícia judiciária, ela pode também ser uma polícia administrativa, quando ela está ali no aeroporto, né, olhando ali, né, os bens, as pessoas e tudo mais, né, estão caracterizados ali como policiais federais. Então ali nós temos um caráter preventivo de uma polícia judiciária. Mas, via de regra, ela é mais judiciária do que preventiva.
A polícia militar, por exemplo, também, ela é uma polícia administrativa. Mas quando precisa investigar os militares, ela que vai investigar. Então ali quando ela investiga, ela sai um pouquinho do caráter administrativo e a própria PM, ela entra num caráter agora investigativo, ou seja, repressivo, judiciária. Mas não é a sua função principal, tá bom? Então, cuidado com isso aí, com as funções de cada polícia. Beleza, pessoal? Última questãozinha do nosso bloco. Com base no dispositivo da Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais e da segurança pública, julgue o item subsequente. O exercício do direito de greve por policiais civis somente é aceito pela Constituição quando comprovadamente não houver prejuízo à segurança pública. E aí? E aí, meu aluno e minha aluna, o que é que você acha sobre a questão da greve que nós falamos bastante sobre a questão da greve? A greve pode ou não pode? Ou, melhor ainda, o exercício de direito à greve por policiais civis, veja, são civis, somente é aceito, então somente, botou aqui uma coisa assim que especificou algo muito excepcional, somente é aceito quando a Constituição comprovadamente não houver prejuízo à segurança pública. E a resposta está claramente errada, né, pessoal? Porque nenhum órgão de segurança pública pode ter direito à greve. Por quê? Porque o STF diz que a segurança pública são trabalhos essenciais. Essenciais, tá bom? Essenciais. Então, você tem que entender isso, que a segurança pública, ela é um trabalho essencial. Então, muito importante, pelo qual não se pode parar, tá bom? Não se pode ter o seu contingente diminuído. Show de bola, pessoal? Então, sobre segurança pública, nós falamos aqui tudo que podia vir na sua prova, tá bom? Falamos quais são os órgãos específicos na segurança pública, falamos sobre o rol, que é um rol taxativo, falamos as atribuições de cada órgão específico da Constituição e aí respondemos as questões que são de suma importância para a nossa prova, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço a vocês. Tamo junto, continue revisando os conteúdos, continue analisando aí as aulas e boa prova futuramente para você aí, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Valeu!